Você pode ser rico, mesmo que ninguém acredite. A ascensão dos improváveis. Sabe o que ninguém te conta? Que a maioria das pessoas ricas de hoje foram desacreditadas no começo. Eram chamadas de sonhadoras, perdidas, até de iludidas. Mas deixa eu te falar uma verdade que pode doer ou libertar. O mundo não foi feito para quem segue o caminho certinho. Foi feito para quem ousa quebrar o sistema, desafiar a lógica e gerar riqueza, mesmo quando tudo parece estar contra. É aí que começa a ascensão dos improváveis, aqueles que vêm do nada, mas não aceitam terminar no mesmo lugar. A verdade é que tem muita gente estudando anos, ralando, se matando de trabalhar, e mesmo assim, nunca vai conquistar liberdade financeira. Enquanto isso, outros que entenderam o jogo da inteligência financeira, do mindset de sucesso e da mentalidade milionária, estão crescendo no silêncio, dobrando renda, criando negócios do zero. E sabe o mais louco? Eles não esperaram a aprovação de ninguém, porque sabiam que a validação vem depois dos resultados, nunca antes. Então, se você está cansado de esperar o momento certo, se sente que nasceu para mais do que isso, fica comigo. Esse vídeo vai te mostrar que sim, você pode ser rico, mesmo que ninguém acredite. E mais, vai te mostrar o como. Só te aviso uma coisa: depois de entender a CGR, não tem mais como voltar para a velha forma de viver. 1. A estrutura CGR-A, capacidade de gerar riqueza. Imagina que sua vida é um jogo, só que ninguém te ensinou as regras direito. Aí aparece um mentor e mostra que existem 4 fases secretas que quase ninguém conhece. A primeira fase é descobrir quem você realmente é. Depois vem sair do sistema que prende todo mundo. Na terceira fase, você aprende a controlar a sua rotina como um mestre. E por fim, vem a fase mais poderosa, a CGR, capacidade de gerar riqueza. É tipo um superpoder escondido que pode transformar a sua vida. No começo, ele fala algo que faz muita gente pensar: se você não sabe quem é, como vai saber o que merece? E faz sentido, né? Muita gente vive acreditando que não pode ter sucesso, que nunca vai ficar rico. Mas isso é mentira. Até quem veio de uma família simples pode mudar tudo, só precisa mudar o jeito de pensar. Aí entra a tal da mentalidade milionária. Quando você começa a se ver diferente, as coisas ao seu redor também começam a mudar. É assim que nascem as histórias de sucesso improváveis. Na segunda fase, ele explica que a gente cresce seguindo um plano que nem foi a gente que escolheu. Escola, faculdade, emprego e só. Mas esse caminho para muita gente não funciona. Não ensinam a aumentar renda, nem a lidar com dinheiro. Então ele mostra que dá para sair desse plano antigo e criar um novo, onde você começa a entender como funciona a educação financeira, como ganhar mais e conquistar a tal da liberdade financeira. E aí ele solta um suspense no ar, porque o segredo mais forte ainda está por vir. A CGR. 2. A importância da CGR em tempos turbulentos. O mundo está mudando rápido. Às vezes parece até que está virando de cabeça para baixo, né? O mentor explica que a capacidade de gerar riqueza, CGR, nunca foi tão importante quanto agora. Com milhões de pessoas perdendo emprego, empresas fechando e crises acontecendo em vários países, quem não sabe criar sua própria renda fica em apuros. Ele mostra que depender só de salário é perigoso. É por isso que aprender a gerar riqueza, entender finanças pessoais e desenvolver uma mentalidade de riqueza se tornou uma questão de sobrevivência. Ele dá exemplos bem reais. Imagina alguém que sempre teve um emprego fixo, mas de repente a empresa fecha. O que essa pessoa faz? Se ela tem CGR, ela cria novas oportunidades. Talvez comece a vender um produto, ofereça um serviço, crie um curso online.
Mas se não tiver essa habilidade, o desespero bate. E não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade financeira, sobre não depender de ninguém para viver bem. A CGR é como uma chave que abre portas, mesmo quando o mundo lá fora parece estar desmoronando. E mais, ele fala que o dinheiro está mudando de mãos. Quem antes era desprezado, agora pode se tornar referência. É a ascensão dos improváveis acontecendo bem debaixo dos olhos de todo mundo. Mas para isso, a pessoa precisa mudar o jeito de pensar, sair da apatia e começar a desenvolver a tal inteligência financeira. Essa virada começa por dentro, e é isso que o mentor prepara para mostrar. Mas antes, ele apresenta algo que a maioria das pessoas nunca parou para medir: o estado emocional e a energia interior. Transformação interior e métricas emocionais. Agora, o mentor entra num ponto que quase ninguém fala. O que você sente afeta diretamente quanto dinheiro você consegue gerar. Ele explica que nosso interior funciona como um músculo. Se você não exercita, ele enfraquece. A pessoa que vive triste, frustrada ou desanimada dificilmente vai criar algo grande. Por isso, ele mostra uma espécie de termômetro emocional. Por exemplo, quem vive na apatia está lá no nível 50, tristeza fica em 75, e por aí vai. A ideia é entender que, quanto mais você sobe nessa escala, mais energia tem para prosperar financeiramente. Mas não é só sobre sentir-se bem. É sobre se tornar forte por dentro, mesmo nos dias difíceis. O mentor fala que o crescimento pessoal é a base da mentalidade milionária. Ele mostra como emoções como o orgulho, o medo ou a culpa podem ser armadilhas invisíveis que travam a vida. Já viu alguém que tem tudo para dar certo, mas vive se sabotando? Pois é, essa pessoa precisa antes limpar o terreno por dentro. Um bom começo? Meditação, psicoterapia ou até livros como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Isso muda tudo. O mais interessante é que, quando você começa a se sentir melhor, naturalmente toma decisões melhores. A mentalidade de riqueza floresce, sua visão clareia, e aí sim você começa a enxergar oportunidades. Parece mágica, mas é só clareza mental. Você para de se comparar, para de se sentir pequeno e começa a pensar grande. Como enriquecer, como gerar valor, como servir outras pessoas. E quando essa mudança acontece, o próximo passo vem com força. Entender como o crescimento verdadeiro funciona e por que ele precisa de uma base sólida. 4. Metáfora do crescimento exponencial e fundamentos estruturais. Imagina que sua vida é como uma escada mágica, só que, em vez de subir degrau por degrau, você dobra de altura a cada passo. Vai de 100 para 200, depois 400, 800. Rapidinho você tá lá no alto. Esse é o poder do crescimento exponencial que o mentor apresenta. Mas tem um detalhe importante. Se a escada for feita de papelão, ela desaba. E é aqui que ele traz um alerta poderoso. Não adianta querer acumular riqueza se você não tiver estrutura emocional, mental e prática para sustentar isso. A base sólida começa com o básico que muita gente ignora: educação financeira, saber lidar com dinheiro, cortar gastos burros, investir bem. Quer um exemplo prático? Tem gente que ganha R$ 10.000 por mês e vive quebrada. Outras ganham R$ 3.000 e conseguem guardar, investir, crescer. A diferença está na inteligência financeira, na base que foi construída. O mentor fala de coisas simples, tipo começar com o livro Pai Rico, Pai Pobre, abrir conta numa corretora como a Nuinvest ou a XP e parar de pensar que isso não é para mim. E claro, ele reforça que o crescimento rápido demais pode ser perigoso se vier antes do tempo. Muita gente viraliza na internet, ganha dinheiro rápido e depois some,
porque não tinham estrutura. O mentor ensina que o segredo não é só ser bem-sucedido, mas permanecer lá. E isso só acontece quando você cultiva produtividade e sucesso de forma inteligente, consciente, com valores fortes. Quando essa estrutura está no lugar, aí sim dá para acelerar e pensar em como compartilhar o que você sabe e transformar isso em renda. 5. Construindo narrativa, confiança e monetização. Chega um ponto em que o mentor dá um empurrão que todo mundo precisa ouvir. Para de esperar tudo estar perfeito. Perfeição é coisa de otário. Forte? Simulation. Mas necessário. Muita gente trava por medo de não estar pronto, de ser julgado, de parecer iniciante. Mas ele mostra que a construção da sua mentalidade milionária começa justamente quando você decide compartilhar o que sabe, do seu jeito, com os recursos que tem. É aqui que nasce a liberdade financeira, quando você percebe que pode transformar conhecimento em renda. Ele explica que confiança não vem do currículo, vem da vivência. Quando você conta sua história, seus erros, suas vitórias, você cria conexão real. E aí vem a chave. Pessoas confiam em pessoas. E quem gera confiança, gera valor. E quem gera valor, monetiza. Ele apresenta 4 formas simples de começar até domingo. Criar um e-book, vender uma mentoria simples, montar um grupo pago no WhatsApp ou oferecer um serviço no Instagram. Tudo isso com base em algo que você já viveu. Simples, direto, real. O mentor ainda reforça. Você não precisa ser um expert, só precisa estar um passo à frente de alguém. E quanto mais você compartilha, mais você aprende. Isso vira um ciclo de crescimento pessoal e autoaperfeiçoamento. Ele chama isso de governança automática, quando o seu sistema interno funciona no piloto automático em direção à riqueza. E quando isso começa a rodar, o próximo nível se abre. Fazer com que sua capacidade de gerar riqueza funcione como uma máquina que nunca para. Conclusão final. Agora me diz, e depois de tudo isso, o que ainda te impede de começar? Medo de errar? Falta de apoio? Ou será que é aquela voz interna dizendo que você ou não é capaz? Chega disso. Tá na hora de virar esse jogo. Você acabou de descobrir que existe um caminho, um mapa que os ricos silenciosos seguem, mesmo sem holofotes, mesmo sendo improváveis. A diferença é que agora você também tem esse mapa nas mãos. A CGR, a mentalidade de riqueza, a educação financeira, o empreendedorismo consciente, e tudo isso não é papo bonito, é prática diária. Então eu te pergunto com sinceridade, você vai sair desse vídeo e continuar vivendo no piloto automático? Ou vai começar a construir sua própria história de superação e sucesso? Porque a verdade é essa, só muda de vida quem toma decisões diferentes. E a sua próxima decisão pode ser a que muda tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te despertou alguma coisa aí dentro, então se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Aqui você vai continuar aprendendo, crescendo, se fortalecendo. Essa é só a primeira página da sua nova história. Bora escrever o resto juntos?